pessoas, bem-vindos ao canal. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Wagner da Rocha e neste canal você vai encontrar vídeos de receitas do meu cotidiano de mãe, de dona de casa e da minha vida aqui nos Estados Unidos. Se você já está aqui por algum tempo, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por sempre estar aqui. E hoje nós estamos aqui de volta na conversação de quinta-feira. E hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que já me fizeram muitas vezes nesses anos que eu estou morando aqui, muitos amigos no Brasil, muitas pessoas já perguntaram se eu já sofri preconceito ou discriminação aqui nos Estados Unidos. Se você é novo aqui, eu moro nos Estados Unidos há 20 anos e eu tenho que falar que nunca sofri nenhuma discriminação ou preconceito aqui nos Estados Unidos que tenha sido assim, pá, na minha cara. E também assim, nunca percebi ninguém assim falando ou insinuando nenhuma coisa pra mim. Mas eu tenho que admitir que muitas vezes quando você vê alguém na internet falar já sofri discriminação, acreditem, porque acontecem muito. Já ouvi falar de muitas pessoas passando perrengues por causa de discriminação ou preconceito aqui nos Estados Unidos, mas comigo mesmo nunca aconteceu. Eu não sei explicar porque a minha vida foi assim tão segura aqui nos Estados Unidos dessa forma, mas eu convivi bastante com pessoas do lado de fora. Eu fui para a faculdade por 5 anos, então a minha convivência na faculdade era com muitas pessoas diferentes. Eu acho que eu nunca me pus em uma situação com pessoas assim que não me conhecessem, que fosse assim de ter atrito. Então essa é a razão que eu dou para que nunca tenha sofrido preconceito ou alguma coisa desse tipo. Eu me lembro de 2 ocasiões que eu acho que eu fui tratada diferente por causa do meu sotaque. Deixa eu explicar o que eu tô falando e eu vou falar em 2 histórias. Vou tentar ser rápida, é muito difícil para mim ser rápido contar a história, mas vamos lá. Logo depois de ter casado com meu marido, eu lembro que a gente foi fazer uma compra lá no atacado, aquele atacado que eu sempre vou. E quando a gente estava lá fazendo a nossa compra, passando pelo caixa, a pessoa do caixa estava conversando comigo e ela começou a falar alto comigo, como se eu não pudesse entendê-la se ela falasse mais baixo. Então ela começou a falar alto comigo, mas eu fui um pouco desaforada, para falar a verdade. Quando ela começou a falar bem alto comigo, eu perguntei ao meu marido por que ela está falando alto comigo. Mas assim, por causa do meu sotaque, ela começou a falar mais alto para eu entender. E a outra história foi mais ou menos a mesma coisa. Eu fui no médico para fazer um exame e eu lembro que no consultório o médico falou comigo, olhe, pelo menos eu entendi isso, tá? Ele falou comigo para esperar lá fora. E quando eu saí do consultório, eu sentei na sala de espera e fiquei esperando. E a secretária que estava lá do outro lado me chamou e assim me perguntou por que eu estava esperando. Aí eu falei com ela que o médico mandou eu esperar pelo resultado. Mas foi isso que eu entendi, eu tenho quase certeza que o homem mandou eu esperar lá fora, né? Mas talvez eu não tenha entendido direito. Aí a secretária falou comigo bem assim, não, o resultado não sai agora, volta na próxima quarta-feira. E ela falou assim com a boca bem pronunciando todas as palavras para eu entender. Então, se isso é discriminação ou preconceito, eu não sei, eu não levei como preconceito, mas eu notei que ela começou a falar, porque eu tinha um sotaque, né? Ela começou a falar as palavras bem pausadas e bem pronunciadas para que eu pudesse entender. Eu fiquei um pouco chateada, fui para casa, mas cheguei em casa assim, ó, nossa, cuspindo muriçoca, cuspindo abelha, eu tava com tanta raiva, que eu fiquei com muita raiva, que ela falou comigo, eu falei assim, gente, só porque eu tenho um sotaque, não precisa falar comigo assim. Então, talvez isso seja preconceito, né? Talvez seja. Gente, eu acho que eu nem sei o que é preconceito ou discriminação. Eu acho que preconceito e discriminação é ofensivo. Eu não achei ofensivo o que ela fez, mas eu achei assim meio cabeça pequena, sabe? As pessoas falam com sotaque, você não precisa falar alto para as pessoas entenderem. Então por isso é que eu falei no início que eu nunca tive preconceito e discriminação, porque o meu único contato com esse tipo de coisa foram essas 2 coisas e o fato de que às vezes assim as pessoas falam alto porque eu tenho um sotaque, quem sabe eu vou entender melhor. Mas eu tenho que contar que apesar de não ter sofrido preconceito ou discriminação, eu já sofri muito estereotipo.
Eu já fui assim muito estereotipada. Vamos falar dessa forma. A coisa mais comum que acontece aqui comigo é ser estereotipada como hispana. Assim, e me incomoda. Não tenho nada contra os meus amigos hispanos, mas me incomoda quando as pessoas olham pra mim e assumem que eu falo espanhol. Especialmente em repartições públicas. Se eu vou em alguma repartição pública e eu falo e eu pergunto alguma coisa, a pessoa que sabe espanhol começa a falar espanhol comigo. E muitas vezes, apesar de entender, eu respondo em inglês, tipo, o quê? O que você está falando? E eu faço questão de mostrar para a pessoa que eu não falo espanhol. Então, por causa assim da cor do meu cabelo e do sotaque, imediatamente as pessoas assumem que eu falo espanhol, que eu sou hispana. Mas essa é uma das coisas assim um pouco mais comum para mim. É o fato de que olham para mim e resolvem que eu falo espanhol. Então, quando eu falo que eu nunca sofri discriminação ou preconceito aqui nos Estados Unidos, é o que eu acho que eu estou certa na área de falar. Eu nunca fui tratada mal por ser de outro país, eu nunca fui tratada mal por ter um sotaque. As senhoras não me trataram mal, acho que elas estavam tentando fazer bem, né? Elas estavam, é a cabecinha delas que estava pensando diferente, mas não me destrataram como pessoa. Então, por isso é que eu falo que eu nunca sofri preconceito aqui nos Estados Unidos. E eu acho que isso é o que eu tenho para hoje. Eu estou adorando essa nossa conversa de quinta-feira. Se você tiver mais perguntas, questões, dúvidas, coloque aí embaixo e eu vou respondendo. Alguma dica para a próxima quinta-feira? Espero que tenham gostado do vídeo e também eu espero que você assista algum desses vídeos que eu vou colocar por aqui para ajudar o canal. O canal está crescendo. Muito obrigada. Essa semana que vem eu vou dar uma faladinha de como está o canal. Se você quiser saber como está o canal, dá uma sintonizada aí, provavelmente na terça ou sábado da semana que vem eu vou dar uma mostrada como o canal está, como está crescendo. Muito obrigada por estar aqui, por assistir. Muito obrigada por voltar sempre e eu só posso pedir para que você volte novamente. Continue voltando para assistir os vídeos e continue indicando o canal para outras pessoas. Eu espero que tenha um bom início de final de semana, porque para mim o final de semana começa amanhã. Muitos beijos e volte sempre. Bye!